Olá, pessoal da Andeps, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Meu nome é Daniele Ferreira, sou psicóloga, sou a fundadora e estou na gestão como coordenadora da Flor da Pele, que é uma rede de relações institucionais e de saúde mental, que tem aí como função social promover, além do atendimento psicológico, também debates, reflexões sobre saúde mental. Então, quando a Ariana nos procurou, foi com a proposta da gente falar um pouco, conversar sobre saúde mental no espaço organizacional. E é com o maior prazer que a gente aceitou esse convite. Tentamos de algumas modalidades, alguns formatos, e percebemos que esse gravado seria o ideal para vocês encaixarem na rotina de vocês, assistirem da forma mais tranquila possível. Então, estamos aqui e para essa conversa, eu convidei um profissional Flor da Pele, o Ângelo, e tenho certeza que será aí um bate-papo muito interessante. Espero que alcance vocês. Ângelo, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo Luiz Fergato, sou psicólogo, mestre em psicologia e especialista em saúde mental. Atualmente eu atendo na clínica, né? E também estou inserido em instituições, né, por assim dizer. Sou servidor municipal, fui também servidor federal e atuo hoje na assistência social do meu município, que é Dourados, né? Sou psicólogo da assistência social. O tema é muito um tema que eu estudo há muitos anos, desde a época da faculdade, que é essa discussão num viés bem mais crítico de uma saúde mental e do trabalho, né? E como que o trabalho reflete na saúde mental e vice-versa. Ângelo, a questão do trabalho, né, e do trabalhador sempre gerou conflito e, inclusive, foi uma fonte de sofrimento, né? Seja o não emprego, né, a questão do desemprego, as formas de trabalho também. Então, mas nós percebemos uma mudança muito considerável na saúde mental do trabalhador no momento da pandemia, né? Seja porque muitos dos trabalhadores, que inclusive é o caso dos servidores que estão nos ouvindo, precisou trabalhar em home office numa medida emergencial, né? Sem muito preparo de todas as esferas possíveis para essa mudança. E teve até uma junção do que é profissional, do que é pessoal, do que é espaço e ambiente de trabalho, com o que é o ambiente da casa, de descanso. Então, como que você enxerga os impactos na saúde mental no pós-pandemia e nesse processo pandêmico? A, a pandemia, ela escancarou uma série de questões sociais que estavam ali meio adormecidas, visíveis e invisíveis, né? Para uma tragédia, né, que assolou o planeta. E uma das questões, além da pobreza, da desigualdade que veio à tona, foi essa relação que nós desenvolvemos com o mundo do trabalho, né? A, a adoção do trabalho em home office, ao meu ver, assim, ó, trouxe para aquele momento uma série de benefícios, mas, né, e tem sempre um mas, ela criou uma série de empecilhos para a vida do trabalhador, que é como você disse, né? Houve uma certa indiscernibilidade do que está dentro e do que está fora, né? Do público e do privado, digamos assim, na vida do trabalhador. Então, antigamente, quando nós trabalhávamos presencial, a gente saía do trabalho e ali a gente ia descansar. O home office deu uma invertida, trazendo o trabalho para dentro de casa. E algumas empresas, algumas multinacionais, viram que isso talvez seria muito, entre aspas, mais benéfico para elas em termos financeiros, porque o trabalho ia para dentro da casa do trabalhador, e a empresa não teria gastos, né? Que o trabalhador passaria a ter agora, que é conta de energia, ar-condicionado, o próprio instrumento de trabalho, que é o computador do trabalhador, né?
E havia aquela história, né, que sempre houve já há algum tempo, por exemplo, a gente vê muito isso nas disciplinas EAD, nos cursos EAD, de que você faz o seu trabalho a hora que você quer. Você estuda a hora que você quer. O que, ao meu ver, é uma grande bobagem, porque a gente não tem uma administração do tempo assim tão fácil, né? Principalmente com esses cursos, né? A gente vai fazer estudar EAD a hora que der, e vai ser sempre aos trancos e barrancos. A vinda do trabalho em home office acabou por afetar diretamente a vida do trabalhador, e fazendo com que ele trabalhasse mais, né? Os textos que eu li na época da faculdade, que havia algo parecido, acho que em Birigui, São Paulo, que lá antigamente tinha bastante fábricas de sapatos, né? E houve algo muito parecido, que foi essa coisa do trabalhador levar o trabalho para casa, tipo, ele criar uma oficina, entre aspas, para montar uma parte do trabalho dele naqueles sapatos na casa dele. E o que aconteceu? A pessoa se via trabalhando mais do que a jornada de 8 horas. E daí vem aquela lógica de produção, eu ganho quanto mais eu produzo, e o sujeito é visto basicamente como um corpo, um pedaço de carne sem subjetividade que visa produzir lucro, tá? E aí as pessoas iam adoecendo, tá? Em síntese, o que a gente percebeu, eu dei aula em home office, então eu tive alguma experiência assim, é que a gente trabalhou muito mais. E a ideia de que, claro, foi um momento que foi necessário, óbvio, não vou tirar isso. Mas a ideia de algumas empresas até foi fazer, pós esse período mais turbulento da pandemia, fazer a manutenção do home office, porque para elas é muito mais tranquilo, muito mais barato, e a pessoa acabava produzindo mais para elas. Então, o home office, de certa maneira, apesar do momento, né, ele produziu uma série de sofrimentos na vida do trabalhador, sofrimentos psíquicos, físicos, angústias que os afetam diretamente. Sim, sim, ainda mais quando a gente vai pensar, né, aí no perfil desses trabalhadores. Então, quando a gente está falando de mães que têm seus filhos pequenos, né, quando a gente está falando aí de famílias que têm, que dividem um espaço pequeno, isso se torna ainda mais complexo, né? Então, é claro que o trabalho ele muda as modalidades de trabalho, então está surgindo novos trabalhos que a demanda de fato são em home office. Inclusive, hoje pode até ser algo preferível para algumas pessoas, né? Mas a questão é como que foi esse impacto no momento onde não havia a possibilidade da escolha, né? Então, não teve aí um tempo hábil para se organizar, pensar nessa nova modalidade de trabalho. Então, isso com certeza gerou impactos e faz com que, quando a pessoa retorna, né, para esse modelo, tradicional, convencional, também seja um impacto, né? E dentre várias mudanças, dentre várias aí, dificuldades e transformações, tem aí um discurso de que a economia não pode parar, o trabalhador não pode parar, né? Então, essa sensação mesmo de sermos apenas uma peça numa engrenagem aí, e que a vida é menos falada e menos aí solicitada nesse momento, né? Então, o que importa é o quanto que você pode produzir. Você tocou num detalhe importante sobre a questão do trabalho em home office, que é a sobrecarga que recaiu em cima das mulheres, mães e tal, que precisaram, além do trabalho que elas já tinham que fazer, dentro de casa agora, era continuar com a segunda etapa da jornada do trabalho delas, que é cuidar das crianças e tal, que é fonte já do próprio machismo e do patriarcalismo da sociedade, ou são tarefas que o homem não faz. Então, assim, a gente já vê um esgotamento de algumas pessoas em relação à questão do home office. Isso que você falou, Dani, também é interessante a gente pensar
que a economia não parou e olha bem como ela está, né? Porque o Brasil não fez isolamento social. Foi feito de tudo para que ele não acontecesse, né? E ele não aconteceu. Pouquíssimos lugares conseguiram fazer e a economia está desgraçada, né? Então, essa frase de que a economia não pode parar, de que a gente tem que continuar trabalhando, era mais para colocar o trabalhador em risco, de fato, para que ele continuasse como um corpo descartável, aí trabalhar, custe o que custar, adoecendo ou não, morrendo ou não. E é uma estratégia que o próprio sistema dominante do capital utilizou para que ele não fosse tão afetado, né? Assim, e quando eu falo tão afetado, é para que a dominante, de fato, não fosse afetada, porque o trabalhador basicamente foi visto como um corpo descartável, né? E aqui eu quero só fazer um adendo, que eu estou utilizando um conceito que a gente precisa usar constantemente, que é a ideia de trabalhador e trabalhadora, que é um conceito político, tá? Não é colaborador, não é, sei lá, qualquer outra coisa que se nomeia, porque o termo trabalhador tem por trás todo um peso de um local, de uma posição que ela é também política, de uma consciência de classe. Porque, querendo ou não, quem mantém a roda girando e é expropriada dos benefícios e dos ganhos que produz é o trabalhador. Isso ficou claríssimo na pandemia. O home office era privilégio para alguns. Tá? E num país tão desigual como o nosso, mesmo que a gente tentasse fazer um isolamento, tinha pessoas que não iam conseguir participar. Então, a visão do próprio modo de produção do capital era, vamos, né, entre aspas, descartar alguns corpos aqui, porque a economia não pode parar. Mas essa economia servia para quem? Ela trazia benefícios para quem? Para o trabalhador? Não sei. Agora, para outras pessoas, trouxe. O nível de a quantidade de enriquecimento, riqueza que alguns bilionários acumularam na pandemia aumentou e aumentou drasticamente, né? Sim, sim. Então, é sobre essa classe política, né, do trabalhador e da trabalhadora, que a gente vai falar aqui, né, sobre o esgotamento emocional, psicológico dessa classe, né, que historicamente é tão oprimida, e como que isso se dá em um momento político também que está aí sempre ao lado do desmonte de direitos, né, que está sempre aí ao lado da violação de direito. Então, vamos falar sobre esse aspecto também político do trabalhador e da trabalhadora. Ângelo, então é nítido, né, que a pandemia ela interferiu e ela trouxe aí impactos na saúde mental das pessoas em geral e dos trabalhadores que tiveram também que enfrentar essas mudanças tão drásticas, né? Então, assim, não tem como a gente eliminar o fator pandemia quando se fala em saúde mental, em esgotamento emocional. Mas tem também algo que a gente precisa falar, que é manter a saúde mental no momento de crise política, no momento em que nossas vidas, nossos direitos estão aí sempre a um fio, né? Essa sensação de que amanhã mais um direito meu pode ser aí violado, né? E inclusive é importante a gente voltar um pouco e falar sobre o que entendemos sobre saúde mental. Então, tem um discurso que, inclusive, ele é aí movido pela uma lógica neoliberal, por uma lógica capitalista, que saúde mental ela é algo individual. Então, cada sujeito vai encontrar a sua forma de ter saúde mental e sempre com ações individuais. Então, se for para terapia já resolve, se fizer meditação, se fizer isso e aquilo, quando na verdade não existe saúde mental aí suspensa e alheia a uma realidade, né, material e social. Então, é muito difícil, eu diria impossível, manter a saúde mental apenas com práticas individuais,
quando o social, quando o todo, está aí numa crise, né, da forma como está. E nem sei se crise é a palavra certa, né, porque também tem aí um projeto político para o que está acontecendo hoje. Então, é importante a gente lembrar disso também, porque essa ideia de uma saúde mental individualizada, ela gera muita culpa também, né? Se a pessoa não está se sentindo bem, se a pessoa está angustiada, se a pessoa está em sofrimento, é como se ela não fez o suficiente para estar bem. Ela não se esforçou o suficiente. Então, saúde numa lógica meritocrática. E o que a gente pode entender a partir dessa ideia, né, de uma saúde mental coletiva e alheia à realidade política, social, aí, como que a gente pode entender os efeitos desse momento político que nós estamos vivendo, com o esgotamento emocional, psicológico de tantas pessoas, e aqui focando mais uma vez os trabalhadores e trabalhadoras. Isso que você pontuou, Dani, é uma estratégia nefasta da lógica neoliberal, né? Enquanto psicólogo, me incomoda muito a apropriação que foi feita do termo, apropriação e o atual uso do termo saúde mental, que atualmente é tratado como mais uma mercadoria, né? E isso que você disse tem razão. Então, a culpa, entre aspas, né? A culpa de quem adoece por conta do trabalho não é do trabalho em si, mas do trabalhador. Então, a gente tem essa estratégia do sistema de produção, do modo de produção neoliberal atualmente, que individualiza e responsabiliza tudo ao indivíduo. Então, assim, isso não só na questão da saúde mental, em outras áreas também. A pobreza é culpa do sujeito que é pobre, a violência é culpa de quem sofreu violência. E no adoecimento do trabalho, o adoecimento em si é culpa do trabalhador. Então, cria-se estratégias para que ele, enquanto indivíduo, vá atrás de uma compensação da sua saúde mental. A gente vive uma epidemia de uso de psicotrópicos, né, por vários fatores, mas é aquela coisa, uma pílula mágica vai me salvar dos meus problemas, o que não é verdade, né? A saúde mental incide diretamente no trabalhador e não apenas a nível individual. Há todo um contexto que é social, é político, é ético e é histórico, né? Eu lembro que eu vi uma pichação muito interessante, né? Que diz assim: fundamental mesmo é o arroz, é impossível ser feliz faminto. Então aqui a gente pega a questão da fome, né? O sujeito que hoje passa fome, ele está em sofrimento psíquico e a culpa, entre aspas, não é dele. Há todo um contexto que está por trás que afeta ele diretamente. O trabalho se dá da mesma maneira, tá? O que adoece o trabalhador? Não é uma predisposição individual, biológica ou psíquica individual dele. Não é apenas isso. Tem todo um contexto por trás. O que adoece é como está posta a organização do trabalho. O que adoece, vou repetir, o que adoece é a organização do trabalho, tá? Porque incide sobre o trabalhador para que ele faça as coisas, às vezes, que ele não tem condições de fazer, ou tá, por exemplo, assim, a lógica da produtividade, uma linha de produção, ele tem que produzir em tal tempo, em tal hora. Isso incide também no serviço público, as metas que nós temos que atingir, que cada vez vão ficando maiores, 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 né? E também a retirada de direitos, principalmente, tá? Que a gente vê também como reflexo atual, que a gente viu na pandemia, principalmente, mas que vem de antes dela. São as tais reformas que supostamente iriam modernizar o mundo do trabalho para deixar o Brasil mais competitivo. Era essa a desculpa, né? Então, a gente teve a terceirização, que na literatura científica mostra que é onde mais se adoece, mais acontecem acidentes de trabalho, são com os trabalhadores terceirizados, e também a reforma trabalhista, que supostamente, né, daria condições do trabalhador negociar como será o seu trabalho com o próprio empregador, dando uma lógica de uma horizontalidade, que os dois teriam condições iguais, de falar, olha, eu quero trabalhar por tantas horas, e o empreendedor,
o empresário ia falar, não, beleza, o que é uma balela, isso já é discrepante por si, né? Então, a gente retirou alguns direitos do trabalhador que foram adquiridos com lutas, né? E que afetam ele diretamente. A gente tem visto, hoje, trabalhadores terceirizados trabalhando muito mais do que 8 horas, né? Em condições precárias, em condições que levam a acidente de trabalho, tá? O adoecimento não é só psíquico, é físico também. E também há uma forma que se encontrou, uma estratégia também de não dar a esses trabalhadores terceirizados férias, né, que são condições básicas, são direitos adquiridos básicos para descanso do próprio trabalhador. E aí, qual que é a lógica do sistema produtivo hoje? É escamotear todas essas questões coletivas que incidem eu estou falando muito incidem, mas que de fato incide mesmo na vida psíquica do trabalhador, que são questões políticas, históricas, sociais, né, que o afetam diretamente, e culpabilizar, responsabilizar ele apenas pela condição de saúde que ele tem. Ou seja, entre aspas, e já jogando as claras, se você adoece, a culpa é sua e o ônus para correr atrás de uma vida saudável é sua também. Porque eu não vou mexer nas condições e na organização do trabalho que produziu esse AVC em você. De fato, eu vou escamoteá-las para que você não perceba. Entendeu? Porque gera muito lucro, é muito produtivo e traz mais até dinheiro para o mundo do trabalho pelo modo de produção do capital em si. É novamente o trabalhador sendo como um corpo que adoece e é descartado. No início da Revolução Industrial, as jornadas de trabalho, elas eram absurdas, eram de 18 horas por dia, às vezes 20. Não havia esse tipo de direito. Eram fábricas, tinha acidentes, pessoas morriam dentro da fábrica, dormiam na fábrica, sentado no local de trabalho. Crianças pequenas eram contratadas assim contratadas entre aspas, né, porque era pago mixaria, mas para que elas trabalhassem com aquelas ideias de que as mãos das crianças e das mulheres têm mais facilidade para fazer trabalhos finos. E as crianças trabalhavam também uma jornada de 18 horas por dia de trabalho. Entendeu? Então, quando o trabalhador levanta e faz todo esse movimento por direitos, é para que ele tenha condições de vida, né? A propaganda do capitalismo naquela época era de que, com o passar dos anos, todos iriam usufruir dos benefícios do capital. Ou seja, era vendida a ideia de que o trabalho seria uma jornada de 4 horas, que existiria tempo para lazer, que as pessoas seriam mais felizes, e a gente vê que já se passaram mais de 200 anos e isso não aconteceu. E ainda, culpabiliza-se o trabalhador pelo adoecer. Só que é o contexto onde ele está inserido que adoece, é a organização do trabalho como está posta. E o que é organização? Como que se dá o que é prescrito e o que é previsto no trabalho dele. Tá? Por exemplo, a terceirização. O que é? Terceirização é extremamente prejudicial, porque você cria uma condição onde você paga menos para o trabalhador, muito menos, ele trabalha mais e tem toda uma relação de uma hierarquia ali confusa, porque uma empresa que contrata outra empresa terceirizada não tem responsabilidade pelo trabalhador se ele adoecer ou se ele se acidentar dentro do local de trabalho, e aí o dono da empresa terceirizada também vai jogar para o colo do outro. Então, são essas coisas que afetam a vida do trabalhador. Elas são questões sociais, culturais, históricas, políticas e econômicas. Então, me incomoda muito como que a gente mercadorizou o termo saúde mental. Como que a gente hoje usa essa saúde mental, a crítica, como mais um produtinho que se vende no Instagram, né? E não, de fato, a gente pensa uma saúde mental relacionada com o trabalho, uma saúde mental coletiva, como você disse, tá? E para finalizar, assim, essa reflexão, a gente tem que pensar como que o trabalho, ele é o que nos torna humanos, de fato, mas, paradoxalmente, ele também é o que nos torna alienados, porque nessas condições
loucas de trabalho, a gente não pensa, a gente não reflete, a gente apenas faz, né? Então, eu vou repetir. O trabalho é essencialmente humano e nos humaniza, né? É o que nos torna humanos. Mas quando ele é feito de uma maneira onde o trabalhador não se reconhece no produto final do trabalho dele, ele se torna alienado. Ou seja, a linha de produção de uma construção de carros, ele não vai se reconhecer no produto final daquele trabalho. Que, olha, eu fiz o carro tal, eu sei como fazer de cabo a rabo aquele carro. Não, ele apenas apertava um parafuso, ele não se reconhecia com o produto final, ele era expropriado também, né? Ele tinha uma demanda do trabalho dele ali que ele não era pago para que acontecesse, é o que gerava lucro para o empresário, e ele não tinha como posso dizer assim, ele não se via no produto final, e aí o trabalho se tornava alienado, se torna alienado. Que é um trabalho onde você não reflete, você não pensa, você não reflete sobre a sua prática, é um trabalho que não transforma, que não humaniza, ele coisifica o sujeito. Nesse processo de coisificar, é onde a gente começa a adoecer, entendeu? E é aí também que vem a estratégia do capital de se apropriar de termos, né? Inclusive com essa proteção de saúde mental, para mais uma vez responsabilizar o trabalhador e a trabalhadora. Sim, sim. E nesse processo de coisificação, né, o nosso público que nos assiste são servidores públicos, né? E a gente pode perceber também alguns discursos, né, que tentam distanciar aí trabalhadores CLT, trabalhadores autônomos com servidores públicos. Há um discurso aí que endemoniza os servidores, né, os coloca aí como vilões, quando na verdade tem tantos direitos também foram perdidos, né? E quando a pessoa tem aí o básico aí de uma estabilidade, é visto como um grande vilão. E para quem está trabalhando, né, diretamente aí em políticas sociais, em políticas públicas, e está vendo o retrocesso que estamos vivenciando, também tem essa sensação de coisificação, né? No nosso primeiro encontro que a gente fez com a Andeps, uma das pessoas que estavam participando, ela falou sobre isso, né? Que quando ela passou no concurso, era tantos sonhos que poderia fazer a partir dali, naquele cargo que ela estava entrando, que é a formação dela, as formas que ela podia ajudar ali a transformar e fazer com que o Brasil ajudar aí no crescimento do país de forma de políticas, né? A partir de políticas públicas. E hoje vive uma realidade completamente diferente dessa, né? E o quanto que isso também não é adoecedor, de você sentir que você está num cargo, numa função que deveria, né, que quer pautar políticas públicas aí, que quer avançar enquanto direito, mas tem uma organização maior, tem aí um processo que impede que o trabalhador ali nesse ambiente consiga fazer o que gostaria, o que é possível ser feito, né? E acaba vendo como produto final aí mais desigualdade, mais questões aí de políticas públicas, o quanto que isso também adoece o trabalhador. Inclusive, você é servidor público, você também pode falar em primeira pessoa, né, sobre como que esse momento político também adoece o servidor público especificamente. Antes de falar da questão do serviço público, eu só queria pincelar um negócio que a sua fala me fez lembrar, né, que é, dentro de toda essa lógica neoliberal, nefasta, essa desertificação do mundo do trabalho que nós temos vivido, a gente tem se deparado com situações de desesperança, como você nomeou no início,
e de esgotamento, né? Nós estamos cansados enquanto trabalhadores. E a lógica é para que seja assim, para que nós fiquemos cansados, exaustos, não pensemos, não lutemos, para que a gente não reflita e não vá reivindicar mais direitos, né, que estão sendo tolhidos. Porque cansado eu não vou conseguir fazer nada. Então, o que a gente vive hoje no mundo do trabalho? Essa as coisas não vão mudar, é, muitos se culpabilizam, né, como pegam para eles a responsabilidade, e o trabalhador fica exausto. Nós vivemos nessa sociedade da exaustão, tá? E não é diferente no serviço público, tá? Eu passei por várias instituições ao longo dos meus trabalhos, né? Então, eu estive na saúde, eu estive na educação, eu estou na assistência social, e nesse meio tempo também eu fui servidor público federal e servidor público municipal. Então, eu tive essa experiência de como que é ser servidor público, né? E eu digo assim, a lógica neoliberal se infiltrou dentro do serviço público, e isso, em minha opinião, implode o trabalhador público de dentro para fora. Então, no serviço público, a gente tem, por exemplo, assim, sou psicólogo, né? Como que eu vou mensurar a meta ou minhas produtividades a partir de um trabalho que é totalmente subjetivo e qualitativo? Vou mensurar como? Quantos atendimentos o Ângelo fez? Tá, eu posso fazer 100 atendimentos, mas qual é a qualidade desse atendimento? E na psicologia, nós sabemos que muitas vezes um atendimento ele não está fechadinho numa janela de tempo de 50 minutos. Ainda mais uma instituição como o hospital, tinha atendimentos que levavam 3 horas para atender uma pessoa, acompanhar uma pessoa. Então, ali era feito aquele jogo de produtividade e de metas a serem alcançadas no serviço público. Isso adoece, tá? E junto com isso, eu quero pontuar algo que a gente precisa pensar. Existe uma falácia de que o trabalhador público, né, o servidor público é vagabundo, que não faz nada, bababá, não sei o quê. Eu estou totalmente em desacordo com isso, porque o trabalhador público trabalha bastante, tá? Nós somos afetados por outra lógica que nos faz sofrer. Bom, numa empresa privada, se eu preciso trabalhar, minimamente o empresário vai ter que me dar condições para que isso aconteça, ou um veículo para caso eu tenha que fazer alguma visita, os EPIs para que eu não me acidente, então é obrigatório, né? Ainda é obrigatório que ele faça isso, porque quem sabe um dia nem isso vai ser obrigatório, mas ele precisa dar condições para que o trabalhador faça o que ele precisa fazer. O serviço público se dá da mesma maneira. E o que o servidor público, de vez em quando, na maioria das vezes, se depara, são com situações onde, aqui veja bem, ó, eu falei da organização do trabalho, que é uma estrutura que determina como o trabalho deve ser feito. O servidor público se depara com as condições do trabalho, que são as coisas que ele precisa ter acesso para que o trabalho dele aconteça. Isso daí, geralmente, são coisas mais materiais. Por exemplo, eu preciso fazer uma visita domiciliar para um usuário que eu atendo lá no SUAS. Mas o meu empregador, né, digamos assim, o meu gestor, não dá a possibilidade para que um carro me leve até lá. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes o trabalhador, o servidor público, acaba pegando o carro próprio para fazer visita, ou seja, ele paga para trabalhar, né? Há situações gravíssimas onde não tem condições básicas para que o trabalhador exerça a função dele, que é água, café, sei lá, alimento. Isso eu falo assim para receber os próprios usuários, para atender, tá? O usuário precisa comer quando ele vai até um serviço público, às vezes ele não comeu, tá? Papel higiênico, como que o usuário vai até lá e ele não vai, gente, ter condições básicas, ele precisa usar o banheiro e não tem um papel higiênico. Então é com isso que o servidor público, ou municipal ou estadual, muitas vezes se depara com a ausência de condições, né? Fora a questão dos assédios morais e sexuais, né? Quanto mais alto na hierarquia um trabalhador sobe, mais ele recebe uma pressão para que o trabalho aconteça, tá?
Então, vamos supor assim, é quase um efeito cascata. Ele recebe uma pressão, ele é assediado moralmente, ele recebe uma bronca, e aí ele vai ficando nervoso, e aquilo vai passando para baixo, para baixo, para baixo, até chegar lá na ponta, e muitas vezes causar mais problemas do que a gente imagina. Aí vem a questão do assédio moral e dos atestados, né? E os casos mais graves também de assédio sexual. Então, olha a corrente de violência que vem perpetuando no trabalho, né? No serviço público, em qualquer esfera que seja. Então, isso vai causar um grave sofrimento psíquico no trabalhador e na trabalhadora, né? Aí, que é uma pergunta que tem um autor muito importante que chama Christophe de Jures, um psicanalista, que ele se fazia, né? Tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Que ele perguntava assim, tá, tudo bem, tem toda essa questão da organização do trabalho. Por que alguns não adoecem? Ele se questionava, né? Ele foi estudar. Tinha os que adoeciam e tinha os que não adoeciam. E lá ele percebeu que muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora, enquanto coletividade, desenvolviam estratégias defensivas para que ele não adoecesse. E aqui já é importante a gente pensar. Como que eu desenvolvi uma estratégia no trabalho para que eu não adoeça? E se eu adoeci, assim, o que aconteceu daquela organização que produziu, a organização do trabalho produziu aquele sujeito adoecido. Tá? A incidência dessa questão no serviço público ela é muito grande. Tá? O trabalhador de serviço público, ele adoece, sim, por condições muito parecidas com o que tem na iniciativa privada, e ele adoece mais ainda por conta dessas falas. O trabalhador público é vagabundo, não faz nada. É terrível um sujeito adoecido ouvir isso. Tá? Porque, assim, o que ainda segura o serviço público? São alguns direitos, né? Férias, 13º, que são direitos também previstos na CLT e que, se a gente não fizer nada, vão sumir. E parece que há um movimento da lógica neoliberal para que também isso seja implodido, para que não exista o serviço público, de fato, e para que essas coisas que são direitos não sejam mais dadas, porque são vistas como gastos. Ou seja, se nós não nos mobilizarmos, ficarmos desesperançosos, os nossos filhos e os nossos netos vão trabalhar num mundo onde talvez não tenha férias, não tenha 13º. A gente vai voltar àquela lógica da Revolução Industrial. Então, o que segura ainda ali? E o que talvez tenha essas frases que são enunciadas estrategicamente para encher a cabeça da população de ideias banais, é de que o serviço público é um gasto. Se o serviço público, 4 serviços públicos básicos parassem de funcionar hoje, a sociedade viraria um caos. Que é a saúde, tá? É a educação, é a assistência social e a segurança. Se a gente retira esses 4 serviços, não há lógica neoliberal que dê conta. Não há Estado mínimo que dê conta do que vai acontecer. A gente viu isso na pandemia, né? Os desabastecimentos do capitalismo feito. Era tudo fragmentado, para um país produzir isso, outro produzir aquilo. O que a gente se deparou? Não tinha agulha, não tinha seringa para aplicar as coisas, não tinha máscara. E o capital sofrendo o que ele mesmo criou, né? E um detalhe importante, eu estou aqui com uma entrevista, uma reportagem feita na CNN Brasil alguns meses atrás, 2021, julho de 2021. E essa ideia de que o servidor público ele causa um gasto nas contas públicas é balela, gente. Porque a grande maioria dos servidores públicos recebe um salário muito parecido com a da iniciativa privada. Só 0,2% dos servidores ganham super salários. E só esses 0,2% eles custam ao Estado 2,6 bilhões de reais. Ou seja, 0,2%. Quem que está aí dentro? Juízes, promotores, vamos arriscar médicos, que eles têm um teto, né? Não pode ser maior do que o prefeito, do que o governador, do que o presidente.
Só que aos penduricalhos, são as gratificações. Então, se o sujeito está lá, ele já recebe um salário muito bom. É toda uma divisão ali, todo um status que produz esses salários. Ele vai acrescentar a eles algumas gratificações. Então, por exemplo, os juízes têm auxílio livro, que é para eles comprarem livros. Eles recebem não sei quantos por cento de gratificação, que dá bastante, para que eles tenham, é visto como um reembolso, ele tem um termo, uma recompensa, uma restituição pelos gastos que eles tiveram com livros. E aí esse sujeito chega a ganhar 80, 100 mil reais. Enquanto a grande maioria, 98% dos valores, eles ganham entre 1.200 e 4 mil reais. E isso ganhando 4 mil reais, aqueles que já estão, né, num nível ensino superior e coisas desse tipo. O que hoje, com a inflação, é pouco, tá? A gente ouve falar 4 mil reais, mas a gente fala, nossa, fulano ganha 4 mil reais. Mas o tanto que as coisas aumentaram e o poder de compra diminuiu, o nosso salário também diminuiu. Então, essa história. Bom, eu não consegui comprar um iate, ó, que eu estou há muito tempo no serviço público. Então, essa história de que servidor público é rico, milionário, é balela. Não é? O servidor público, em seus níveis federais, municipais, estaduais, a grande maioria dos servidores são trabalhadores, assalariados. Eles dependem dessa lógica de trabalho. Eles não são autossuficientes, eles não são detentores do meio de produção. Então, o sofrimento é particular, é singular, é muito diferente do sofrimento, mas ele existe. Tá? Só recapitulando, dói demais quando a gente precisa fazer uma atividade com os nossos usuários e eles vêm com fome e não tem o que eles comer, não tem uma fruta, não tem sei lá, um suco, um cafezinho, qualquer coisa, para que eles possam, naquele momento, comer alguma coisa. Então, eles participam das atividades famintos e por isso não vão. Então, você veja o efeito em cascata que isso vai acontecendo. É aí que o servidor adoece. Ele vê situações onde ele é praticamente impotente, porque essas situações extrapolam a possibilidade dele fazer alguma coisa, e ele quer muito fazer aquilo lá, e ele adoece, porque ele não tem condições. Aí a gente tem a síndrome de esgotamento profissional, ou o tal famoso síndrome de burnout. Entre depressão, um monte de outras situações que afetam o servidor público. Tá? E só esses 0,2% que, pelo visto, não são afetados. Uma recente agora é que alguns promotores e procuradores vão receber um auxílio de cerca de, sei lá, 11, 15 mil, porque estão sobrecarregados. Então, veja como que é discrepante, né? Aí a gente vê as pessoas falando que nós somos vagabundos. Não somos trabalhadores e trabalhadoras iguais a elas e estamos submetidos a lógicas que nos fazem sofrer. Sim. E, Ângelo, a gente apresentou aí um cenário, né, crítico, um cenário que mostra aí como que a sociedade, né, acaba produzindo sofrimento para trabalhadores, para trabalhadoras, como que a nossa saúde mental, né, está de fato aí sendo atingida o tempo todo com esses dados, com essas constatações. Mas também há o que esperançar, né? Há caminhos possíveis. Então, é importante a gente falar aí das problemáticas, dos problemas, levantar aí os desafios, as nossas limitações, mas lembrar também que há saídas possíveis, que há formas da gente minimamente tentar aí furar esse concreto, né? Esse concreto que gera tanto sofrimento, que nos coloca numa situação tão vulnerável, né, a esse sofrimento e esgotamento. Então, acredito que a gente pode falar um pouco também sobre caminhos possíveis e uma esperança. Então, até agora, a gente apresentou aí as dificuldades e a realidade, né, como que nós estamos vivendo hoje e como que o sofrimento faz parte aí de uma categoria social também, e de um projeto e uma construção
política, né? Onde os sujeitos eles acabam sendo encaminhados para esse esgotamento, onde o trabalhador, a trabalhadora acaba sendo coisificado no seu local de trabalho, a partir da sua prática profissional. Mas também é possível pensar aí em saídas possíveis, né? Se o sofrimento é uma categoria social, a saída também precisa ser social, coletiva. E é possível esperança nesse momento? O que você me diz? Olha, em meio a tantas desesperanças e tanta desertificação produzida pelo neoliberalismo, eu creio que há esperança sim. E vindo do macro, eu gostaria de pontuar que a primeira esperança, no sentido macro político, é nós nos localizarmos onde nós estamos, em qual posição nós ocupamos no mundo, né? Que é desenvolver e prestar muita atenção a partir de uma consciência de classe. Então, o que é isso? O que é ter essa consciência de classe? É saber que o lugar que nós ocupamos é de trabalhador e trabalhadora e que esses sujeitos, eles produzem uma riqueza que muitas vezes eles não usufruem, né? Que é expropriado deles. Mas eles são a peça principal para que essa riqueza seja produzida. Então, eu tendo consciência, enquanto trabalhador, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, que as coisas só acontecem porque eu acordo e vou trabalhar, eu tenho um poder de barganha muito grande para exigir que direitos mínimos sejam garantidos, né? Para que tenha, sei lá, um descanso no meio da jornada de trabalho para almoçar, né? Que não seja 15 minutos, para que eu tenha um período X de dias para que eu possa tirar umas férias e descansar, para que eu receba um 13º salário, para eu poder consumir as coisas que eu produzo, né? E não ficar atrelado apenas em ser consumidor, é ser trabalhador, que vai usufruir daquilo que produziu. Então, nós precisamos, para no começo de uma esperança, nos localizarmos. Nós não somos os detentores do meio de produção, nós somos os trabalhadores que vendemos os nossos postos de trabalho, somos explorados e expropriados para produzir essa riqueza que vai ser concentrada por alguns. E na pandemia, a gente viu como que alguns bilionários ficaram muito mais ricos. E nessa lógica, o trabalhador foi obrigado a ir praticamente com um abatedouro, a ir trabalhar com um negócio que a gente não sabia o que era um vírus que apareceu do nada, que no primeiro momento a gente não sabia nem como que ele funcionava na fisiologia humana, mas foi feita essa fala, vai trabalhar porque a economia não pode parar. Enquanto nós fomos diretamente afetados por isso, essas pessoas não foram afetadas, né? Elas ficaram até pelo contrário, muito mais ricas. Numa questão macro é isso. O trabalhador, a trabalhadora, o trabalhador e a trabalhadora negra, o trabalhador e a trabalhadora indígena, se localizando nessa roda, né? Como uma forma de lutar contra um polo dominante, né? E a gente não fica apenas como polo subordinado, que não pensa, que não reflete, que somos engolfados pelo mundo do trabalho a ponto da gente não pensar sobre a nossa prática. Tá? Em ato, na prática em si, é o momento onde o trabalhador consegue desenvolver a criatividade dele para realizar aquele trabalho. E aquilo lá é o que produz, entre outras coisas, saúde. E quando ele é criativo, que ele consegue ter algum retorno do que ele faz, mesmo, né, dentro dessa lógica perversa. Então, tendo essa consciência de classe. Nesse lugar, eu penso que isso vai levar também a uma série de consequências para o trabalhador e para a trabalhadora, que é que advém à tona a subjetividade dele enquanto trabalhador, né? Para não cair naquela lógica de uma saúde mental,
mercadológica, a gente desenvolve uma saúde mental coletiva, onde o sujeito que trabalha vai ser produzido pelo trabalho que ele faz e vai, ao mesmo tempo, transformar a si mesmo e transformar o mundo onde ele está inserido. E ele vai poder desenvolver toda a questão de identidade e de subjetividade que vai comparecer aí como uma espécie de uma resistência a essa lógica. Então, onde eu existo, eu resisto, né? Onde eu sou subjetivamente é uma espécie de uma resistência. E ali eu posso, enquanto trabalhador, munido dessa criatividade que a prática, que o ato do trabalho me dá, eu resistir a algumas lógicas. Claro que isso é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. Estrategicamente se constrói uma situação onde há um desemprego, né? Estrategicamente, esse desemprego tem que existir para que o capital consiga existir em si mesmo, né? O mercado reserva de trabalho, possa daí diminuir o poder do trabalhador de falar, eu não quero isso, e daí ele fala assim, bom, então se você não quer, tem outro que quer e eu vou pagar muito menos para ele porque ele está desesperado. Então é também a gente entender como que dá esse funcionamento. Isso também no macro. Consciência de classe, entender como que funciona a lógica do mundo do trabalho neoliberal, existir enquanto trabalhador subjetivamente e resistir à perversidade que é esse mundo do trabalho neoliberal e liberal, tá? Dentro dos espaços de trabalho, dentro das instituições, há uma esperança que vai amalgamar tudo isso que eu acabei de falar, que são os espaços públicos de fala, né? Que é uma proposta do Christophe de Joux, que eu citei anteriormente, que é o psicanalista que estuda o mundo do trabalho. Ele propõe que a gente crie ambientes como se fosse de um grupo, uma grupoterapia, né, com toda a questão de sigilo, um espaço público de fala onde o sujeito possa ter segurança para falar da maneira que ele quiser, com o assunto que ele quiser, ser ouvido e respeitado e também ouvir o outro. Para que daí o sujeito fale, aquele que ouve reconheça um pouco o sofrimento que ele vive por estar inserido no mesmo ambiente de trabalho, e aí cria-se esse espaço onde se torna algo mais de uma solidariedade, tá? E ele vai conseguir desenvolver, enquanto coletivo de trabalhadoras e trabalhadores, estratégias defensivas para não adoecer. Ou então se solidarizar com aquele que adoeceu, né? Para que a gente saia dessa lógica que é também produzida pelo sistema neoliberal de um individualismo exacerbado, do cada um por si, eu vou puxar o tapete de fulano, porque eu tenho que vencer. Imagina, um mundo com 8 bilhões de pessoas, se todo mundo vencer, não vai ter espaço nesse planeta para tanto vencedor, né? Então a gente cria essa lógica individualista, que eu sou inimigo da pessoa que está do meu lado no mundo do trabalho e não compadeço do sofrimento dela, porque eu também não quero ver como que eu sofro, né? Eu nego no outro sofrimento que eu vivo. Então isso vai fazer com que a gente crie um ambiente de trabalho solidário. Então eu acho que são essas palavras que a gente tem que pensar. Consciência de classe no nível mais macro, uma subjetividade que se opõe a essa lógica do trabalho nefasta, e uma solidariedade no mundo do trabalho, tá? Porque aí a gente vai conseguir ter força, o trabalhador e a trabalhadora vai conseguir ter uma consciência do quão importante ele é nesse mecanismo, a ponto de que se ele resolver parar de trabalhar, para tudo. E aqui eu digo também, né, que é extremamente endemonizado ultimamente do movimento social do trabalhador, do movimento popular. A gente vê tantos movimentos bonitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, e eles são rechaçados por ser movimentos que propõem mudanças radicais na sociedade que precisam ser feitas, e o trabalhador está inerte, entorpecido e esquecendo que ele também pode propor esse tipo de movimento, ele deve fazer isso, lutar por direitos básicos dele. A gente... Comunidade LGBTQIA+, também, Exato. né? Essa é a comunidade LGBTQIA+. Imagina, são tantos grupos lutando por coisas e o trabalhador ele está alienado, ele está cansado. Tudo bem, a gente entende que foi produzido esse cansaço,
Mas ele tem que sair desse entorpecimento com a consciência de classe e lutar. E fazer um movimento também. Endemoniza-se muito hoje sindicato e greve. Até porque o sindicato era para uma forma de trabalhar de um século. Hoje o nosso trabalho é completamente diferente. O sindicato vai ter que se atualizar, digamos assim, e produzir uma nova forma de ser e agir para esse novo tipo de trabalho que nós vivemos. E a greve nada mais não é endemonizar a greve. A greve é luta por direito. Se o trabalhador e a trabalhadora não tem produção, não tem riqueza. Quem que vai sentir é o detentor dos meios de produção. O que ele faz? Ele endemoniza a greve como se fosse algo de vagabundo, quando não é, para que não se tenha greve. Tá? Interessante que o cara mais rico do mundo hoje, o Elon Musk e o Jeff, os caras mais ricos, o Elon Musk e o Jeff Bezos, eles proibiram a criação de sindicatos na Amazon e na Tesla. Era a única forma que os trabalhadores dessas empresas tinham para lutar por melhorias. E aí endemoniza, criminaliza, fala que é coisa de vagabundo, que é coisa de ocioso, quando não. Um dos meios que os trabalhadores têm para lutar por direitos. Então, há esperança. Ainda mais a pandemia que recrudesceu tantos problemas, escancarou tantos problemas sociais, eu penso que a pandemia também escancarou esse problema relacionado ao trabalho. E eu torço muito para que as pessoas comecem a ter mais consciência da centralidade do trabalho na vida humana, e o trabalhador, principalmente, tenha consciência disso, para que ele passe a buscar pensar criticamente sobre o trabalho que ele exerce, como ele é exercido, como ele é cobrado, e vá atrás de teorias e abordagens teóricas que incitem ele a ser feliz no trabalho, a ser alegre, né? Em meio a tanta desesperança, ser alegre no trabalho é ser político, é ter aquela coisa assim, eu me nego a sofrer porque eu quero que o trabalho, algo importante para mim, me produza não sofrimento, e sim alegria. Então, eu acho esperança, sim. Torço para que as pessoas tenham consciência. Sim, sim, e é uma esperança, né, do verbo esperançar, né? É uma esperança que movimenta, é uma esperança que organiza, é uma esperança que caminha rumo a uma transformação, a uma mudança, e é isso que você falou, né? De forma macro, de forma micro, a partir de uma rede de apoio no ambiente profissional, dá sentido ao que está fazendo, né? E as relações ali, a partir da solidariedade e do compromisso em construir um espaço possível de não apenas sobrevivência, mas de existência também, né? E uma existência plural, uma existência aí que reconheça a diversidade, que reconheça as peculiaridades, as particularidades de cada um e avance. Então, em muitos momentos, falar sobre isso parece algo tão distante, né? Mas o que estamos fazendo aqui, né, o que pensar, refletir sobre o trabalho, refletir sobre as formas de trabalho, pensar em mudanças, pensar em reunir um grupo para conversar sobre isso, para saber como o outro está, né? E a partir daí perceber o outro não apenas como esse instrumento, como esse alguém que vai, em algum momento, assinar um documento ou apertar um botão, mas como um sujeito que também tem sonhos, que também tem desejos, que também tem problemas, que também está em sofrimento e que também busca aí uma transformação. A partir aí desse olhar para o outro como sujeito, já é um caminho aí para um espaço profissional que visa a existência, né? Não apenas aí uma sobrevivência e um sofrimento sistemático, né? Então, que bacana poder falar isso com você, Ângelo. Espero que essas nossas reflexões gerem aí algo em quem vai nos ouvir e que a partir daí seja possível
essa transformação, né? E é importante também que o que a gente pretende aqui não é apresentar um manual ou um guia, né? Não é colocar no lugar de quem sabe a fórmula mágica para fazer com que essa solidariedade, essa esperança, essa alegria no trabalho surja. Nós também somos aí trabalhador e trabalhadora que está em busca desse espaço, dessa construção. O que nós queremos aqui é nos colocar enquanto trabalhadores que também vivenciam esse momento, né? E que a partir disso estamos procurando fazer sentido, criar sentido aí e caminhar juntos para esse lugar. Então, refletir sobre, falar a partir das nossas experiências, falar a partir do que nós vivenciamos também. Então, não é um guia, não é um manual, não é um passo a passo. São ideias de trabalhadores que querem um lugar melhor, que querem ter esperança no trabalho, esperança na vida, e que não quer viver para trabalhar, né? Nós queremos aí dignidade no trabalho para que a gente possa viver. Então, é isso que nós desejamos para vocês também que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, até mais.